Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Ilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração; Jesuíno Martins, CEO; Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores; e Sandro Oliveira, vice-presidente de Operações, Logística e Comercial. Agora, passarei a palavra ao senhor Ilson Mateus. Bom, primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui em mais uma apresentação de resultado, aqui nessa manhã maravilhosa, né? A todos, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nessa manhã, e vamos aqui aos resultados de mais um trimestre do Grupo Mateus. Iniciamos o 2025 da mesma forma que nos últimos anos, avançando em regiões promissoras e, ao mesmo tempo, adensando regiões onde já estamos presentes, como vocês estão vendo aí na nossa tela, né? Nesse adensamento, vocês vê uma loja em Ilhéus, uma cidade muito importante da Bahia, que a gente chegou nessa cidade e tivemos realmente ali, fizemos um ponto muito importante e avançando ali também na Bahia. E como vocês veem, em Jaboatão dos Guararapes, ali também uma cidade importante ali da Grande Recife. Mas eu trago aqui do lado direito para mostrar para vocês esse adensamento do Maranhão, que apesar de já termos bastante lojas, como a gente vem falando, é um adensamento de rota, já é lojas de varejo, aonde a gente, de fato, trabalha muito a nossa margem, né? Aqui já no slide seguinte, no slide 5, eu trago mais aqui o cenário atual, né, que já passam de 276 lojas em diversos canais, como vocês veem ali, já são 92 lojas de atacarejo, já já a gente pretende bater essa casa das 100 lojas de atacarejo, que é, de fato, um canal muito importante do nosso negócio. São 45 lojas de varejo, são 35 lojas Camino, né, que a gente já atinge uma marca boa que, como vocês veem, varejo e Camino são lojas, de fato, de adensamento de rotas e que melhoram muito a nossa margem. 104 lojas de elétrico, tu já conhece, 227 lojas de armazém e no total já 276 lojas em todos os estados, ali menos no Rio Grande do Norte. No próximo slide, eu trago já aqui o cenário para vocês. Ali em abril foram 3 lojas de atacarejo e mais uma loja de eletro, né? Dentro desse cenário de novas lojas abertas, você vê que trazemos ali 2 lojas
uma loja em Rosário, uma em Ananindeua e outra em Marituba, são duas lojas importantes no Pará, nesse adensamento de rota também, e uma em Rosário, que é uma cidade pequena e que também faz parte desse adensamento de rota, né? No slide seguinte, já prosseguindo, dentro desse nosso plano de expansão, você vê que são 16 obras em andamento, já em vários estados, né? E sempre nesse complemento de rota, e a gente começou o ano já um pouco melhor do que o ano passado, já com muito mais lojas, e sempre na nossa visão de adensamento de rotas, é onde a gente está buscando volume e também buscando equilibrar a nossa margem. Então, eu passo aqui agora a palavra para o nosso presidente, Jesuíno Martins. Bem, obrigado. Bom dia, seu Wilson. Bom dia, Túlio, Sandro. Bom dia a todos que nos assistem. Eu queria, mais uma vez, dividir com vocês alguns destaques do nosso resultado do primeiro trimestre desse ano, que nos deixa, assim, bastante feliz. E, como sempre, eu queria começar falando com vocês da nossa receita líquida. A gente alcança um patamar de 8,3 bi de reais vendido nesse primeiro trimestre desse ano. E vocês observam aí no canto esquerdo um crescimento de 12,9% dessa receita líquida e também um incremento nesse faturamento de 1 bi de reais, né? Aqui eu acho que tem um ponto importante para dividir com vocês, porque a gente vem compartilhando com vocês crescimentos da nossa receita líquida mais agudo, mais expressivo do que esse 12,9, mas eu queria rapidamente dividir com vocês. A gente vem compartilhando ao longo desses últimos meses, e mais especial no último ano, que a gente então diminuiu um pouco o nosso ritmo de expansão de loja, de inauguração de loja, em função da nossa operação com o novo atacarejo ali no Recife, né? Então, essa operação com o novo ela é concluída agora, a gente está na fase final de integração e, se Deus quiser, né, vai dar tudo certo, uma bênção, né? Mas o fato é que essa diminuição das lojas inauguradas faz com que o nosso crescimento, né, de receita líquida diminua um pouco mais em função disso. Mas veja, a gente vai integrar agora mais de 30 lojas de cash and carry, né? Fruto dessa estratégia. Então, acho que aqui vale a pena dividir com vocês esse ponto que contribuiu para que o crescimento fosse um pouco menor, mas, de novo, né, por uma razão muito estratégica, né? Para vocês terem noção, nos últimos 12 meses, a gente inaugurou pelo menos 10 lojas, né, de cash and carry, a menos do que no mesmo período do ano passado, né? Então, mais para dar um pouco mais de clareza para vocês, o porquê do crescimento de 12,9. Mas aqui acho que um ponto importante também é dividir com o mercado, né, Sandro? Que mesmo a gente crescendo 12,9, esse é um crescimento que a gente cresce mais do que o mercado do Nordeste brasileiro cresceu, né? Isso deixa a gente bastante feliz e, de novo, né, a gente fica confiante de que nossa estratégia está bastante correta e assertiva. Eu queria dividir com vocês também esse outro pilar, que é o nosso crescimento de mesmas lojas. Vocês veem nesse segundo bloco um crescimento de 7,1. E aqui eu acho que vale a pena também fazer um comentário com vocês, porque a gente sabe do efeito calendário que sofreu o primeiro trimestre desse ano, né? A Páscoa mudou de lugar, né? A gente está aí no ano bissexto, um dia a menos em fevereiro, e aí a gente achou que a forma mais correta de se fazer essa leitura era, então, olhar o nosso quadrimestre. Por essa razão, a gente traz para vocês o nosso crescimento de mesmas lojas do quadrimestre de 7,1%, né? E deixa a gente bastante feliz com isso também, porque aqui acho que vale a pena dividir também com vocês. A gente vem de uma base alta no ano passado, mesmo período do ano passado, a gente crescia quase duplo dígito, né? 9,6%. Bom, mas o ponto que eu acho que vale a pena também dividir com vocês é que esse 7,1, quando a gente olha o quadrimestre, a gente melhora esse crescimento de mesmas lojas quando a gente compara com o quarto tri de 24, né? Ele vem com mais qualidade. Agora, um ponto importante também para dividir com o mercado e com vocês que nos assistem é o seguinte: as lojas da expansão no ano 1, a gente estrategicamente, eu vou já, né, dividir com vocês esse dado também, a gente opta por trazer ganho de margem nesse ano 1. Então, o que acontece? As lojas, no primeiro momento, elas nascem, né, a gente fazendo muito esforço na nossa chegada em alguns mercados, e aí, logo depois, a gente, então, tem trabalhado uma pista muito mais acentuada e agudo de margem. Então, as lojas que a gente inaugurou na expansão, por exemplo, né,
a gente tem priorizado margem e não crescimento, né? Então, por essa razão, também o nosso crescimento de mesmas lojas, de maneira estratégica, ela fica, né, nesse patamar, porque a gente optou seguir uma outra pista, né, e encontrar esse equilíbrio aí, né, de maneira que a gente continue entregando o melhor resultado possível. Agora, é interessante também dividir com vocês, quando a gente olha o mercado legado nosso, o nosso crescimento de mesmas lojas muda de patamar, né? Nós temos estados legados, né, que a gente cresce aí quase duplo dígito, né? Esse crescimento de mesmas lojas. Então, o que a gente está fazendo aí é tentando encontrar um equilíbrio de maneira que a gente entregue sempre o melhor resultado possível, né? Eu queria dividir também com o mercado, e com vocês que nos assistem, né? A gente tem um fator muito contributivo aí nesse crescimento de mesmas lojas, que é o nosso canal indireto, né? Porque aqui é importante lembrar, a gente é uma empresa de multicanal, então o canal indireto passa por um momento de transformação nossa interna, e depois, né, em reuniões individuais, a gente quer falar um pouco mais disso com vocês. E esse canal tem contribuído muito, né, com o nosso crescimento, dado a essa estratégia de transformação que ele vive agora. De maneira que, quando a gente junta a nossa multicanalidade, a estratégia adotada por nós de priorizar um pouco mais de imagem, não de volume, a gente entrega esse crescimento de mesmas lojas, né, melhor do que o quarto tri, e isso deixa a gente bastante feliz. Muito bem, eu queria dividir com vocês também a margem bruta. Vocês veem aí, a gente alcança um patamar de 23% de margem bruta, e aí sim deixa a gente bastante feliz com isso, porque, veja, é quase 1 ponto percentual a mais do que o mesmo período do ano passado, né? E como eu dividi com vocês, agora há pouco, essa margem bruta, vocês vêm acompanhando aí que ela vem bastante resiliente ao longo dos últimos trimestres. Esse 23% só a gente reportou o resultado no quarto tri, ela fica no mesmo patamar, e aqui se deve a essa maturação da nova regional, em especial, né, como eu falei agora há pouco, as lojas, né, trabalhando muito essa pista de rentabilidade ali. O Sandro vai já comentar com vocês também a melhoria que a nova regional tem trazido para o nosso resultado, a gente fica feliz com isso. E como se não bastasse também a venda externa, o nosso canal indireto, né, passa por esse processo de transformação, e a gente cresce tanto em venda como em rentabilidade, né? De maneira que essa estratégia faz com que a nossa margem bruta venha bastante resiliente, consistente, como a gente vem dividindo com vocês aqui. Nos últimos meses, a gente também implementou um processo de melhoria, né, no nosso setor de precificação, no price, tem contribuído bastante. Eu quero agradecer o nosso time, né, Sandro, pela dedicação que teve, atenção em torno desse assunto. A dedicação do nosso time comercial também, com relação ao cuidado, o zelo pela nossa margem bruta, né, ao time de trade. Portanto, a junção de toda essa estratégia que eu divido com vocês faz com que a nossa margem bruta chegue a esse patamar que para a gente, assim, deixa a gente bastante feliz, né? Importante lembrar também que nesse período a gente passou, nos últimos meses, aumento de ICMS em algumas regiões do Nordeste, e mesmo com tudo isso, a nossa margem bruta, né, alcança esse patamar. E por fim, eu queria dividir com vocês o que a gente alcançou aí de margem EBITDA e de EBITDA, né, que também deixa a gente bastante feliz. E aqui você vê que esse ganho de margem bruta, né, Túlio, que a gente teve, reflete, né, automaticamente na nossa margem EBITDA, né, como se não bastasse também a eficiência que a gente teve em despesa também contribui para essa margem EBITDA. Daqui a pouco o Túlio vai falar um pouco mais com vocês, a gente fica feliz. Eu acho que aqui é o ponto central da nossa discussão, porque o que a gente vem dividindo com o mercado é que o nosso zelo mora aqui, né, Túlio, Sandro e seu, isso a gente quer continuar entregando a nossa margem EBITDA com o máximo de qualidade possível, e deixa a gente feliz, porque mais um trimestre a gente, então, né, consegue entregar essa margem EBITDA, né, com bastante qualidade. Então, tá aí um EBITDA de 650 milhões de reais, a gente cresce com relação ao ano passado, né? E, por fim, eu queria dividir com vocês o nosso resultado líquido, né? Tanto margem quanto lucro líquido. Deixa a gente bastante feliz. A gente vem conversando ao longo dos últimos trimestres, que mesmo com todos os impactos tributários, né, Túlio, que a gente sofreu ao longo desses últimos meses e ano, a gente entrega um lucro líquido e uma margem líquida bastante resiliente, né? E deixa a gente bastante feliz. São 319 milhões de lucro líquido e uma margem líquida de 3,8, crescendo também quando a gente compara
ao mesmo período do ano passado. Portanto, a gente fica bastante feliz com mais esse trimestre, né, Túlio, Sandro, seu Wilson, né? Eu quero aqui aproveitar nessa fase final de mais um trimestre assim consistente, agradecer a todo o nosso time pela dedicação que tem tido em torno do nosso resultado, né? E eu sei que muitos deles estão aí nos assistindo nesse momento. Então, eu quero agradecer, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Sandro Oliveira, o nosso vice-presidente comercial, operação, marketing, que vai dividir com vocês um pouco dessas conquistas que eu mencionei aqui na evolução, né, de eficiência na nova regional. Sandro, obrigado, gente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, seu Wilson, Túlio, e a todos que nos ouvem e nos assistem. A gente vai seguir dando um zoom aqui nessa performance do time da Expansão Nordeste. Assim como nosso presidente comentou, né, é fruto de muitas questões que a gente está tentando equilibrar e parte delas consiste aí na performance do time que está tocando os estados em expansão. E nesse último TRI, nesse primeiro TRI de 2025, a gente pode ver que a gente manteve uma performance de evolução em que a gente entrega 1,6 pontos percentuais acima no EBITDA dessas lojas, que hoje compõem 39 lojas em operação há mais de 12 meses nesses estados. Para que todos tenham essa informação, hoje a gente tem 51 lojas em operação nesses estados, que já contribuem com 35% do que a gente fatura no varejo da nossa companhia. Obviamente, a gente tem um caminho pela frente, né? A gente tem ainda muito mais equilíbrio, muito mais a entregar, né? Quando a gente olha as oportunidades que a gente tem, mas é motivo da gente trazer com alegria esses dados para vocês e, assim, fruto do trabalho de todo o time que tem se empenhado aí para a gente conseguir seguir ocupando espaço e mantendo um equilíbrio de resultado, como o presidente comentou, principalmente aí depois da nossa arrancada, a gente tem conseguido cada vez mais buscar esse equilíbrio entre venda e margem. E ao lado, a título de informação para todos, a gente vê a nossa evolução no mercado jesuíno de 1,1 pontos percentuais, né, de market share no Nordeste mais o Pará. Né? Então a gente aterriza aí na última semana medida aí pela Nielsen com 26,4% de participação, e isso também é fruto dessa consistência, dessa caminhada que a gente tem realizado ao longo dos últimos anos com todo esse time que opera essas lojas naquelas regiões. Portanto, a gente sabe que tem um caminho ainda pela frente, mas a gente já enxerga resultados que são mais consistentes, né? Que entrega algo que já consegue, à medida que a gente vai observando, dar para nós uma segurança de que nós estamos trilhando um bom caminho, né? Sem baixar a guarda, porque varejo é todo dia, toda hora, e o time sabe disso, mas a gente tem caminhado um caminho de consistência. Então, esse era o zoom que eu queria trazer para vocês mais uma vez aqui da região de expansão. E com isso eu passo a palavra para o Túlio, nosso vice-presidente financeiro e relações com investidores. Túlio, bom dia. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Passando agora para o slide de número 13 da nossa apresentação, a gente tem aqui um panorama da performance do lucro bruto da companhia. Acho que aqui é um tema que a gente vem conversando com vocês já há alguns trimestres, né? Um foco aqui da companhia numa consistência em relação à margem bruta, né? Acho que esse sequencial dos últimos trimestres ilustra bem essa trajetória. Acho que aqui foi mais um trimestre, como o Sandro e o Jesuíno bem pontuaram, dessa evolução. Gostaria só de destacar aqui a contribuição importante aqui de evolução de margem bruta do próprio atacado, ele comparado com ele mesmo, né? E também, obviamente, um destaque também positivo do atacarejo, muito alinhado com essa agenda que o Sandro comentou aqui com a gente, né?
Lembrando que a companhia, né, acho que desde o quarto trimestre, a gente dividiu aqui com vocês, tem adotado uma estratégia muito focada em rentabilidade, né, neste momento, né? Então, acho que os números de margem bruta refletem essa estratégia e esse caminho que a gente vem traçando. Dessa forma, o lucro bruto totaliza aí 1.917 no trimestre, com um crescimento de 16% em relação ao primeiro trimestre de 24. Passando agora para o próximo slide, de número 14, nós temos aqui os números referentes à despesa operacional da companhia. A despesa operacional cresce 11,2%, então há uma diluição em relação à receita da companhia, passando aí de 15,4% no primeiro TRI de 24 para 15,2% neste primeiro trimestre. Acho que aqui vem muito daquela agenda também que a gente vem dividindo com vocês, né? A gente vem conseguindo diluir as despesas de frete e logística, né? Que é um tema muito relacionado à expansão e ao adensamento de rotas, como o Wilson bem pontuou. Também tem um ponto aqui específico de diluição de pessoal, né, que é a conta mais relevante da companhia. A gente tem conseguido diluir despesa de pessoal, apesar de um ritmo de expansão bastante forte, né? Aí também o administrativo, que cresce apenas 5% no trimestre, mostrando aí um foco nessa diluição de despesas, olhando aí um processo de expansão importante daqui para frente. Passando agora para o slide de número 15, nós temos os números, então, do EBITDA consolidado aqui do grupo. Acho que o Jesuíno trouxe aqui os principais destaques, né? A companhia totaliza aí com um EBITDA de 650 milhões nesse primeiro trimestre, um crescimento de mais de 27% em relação aos 510 milhões no primeiro tri, e uma expansão importante de margem EBITDA. Acho que aqui tem um tema que a gente vem dividindo com vocês, assim, ao longo dos últimos trimestres, a gente tem conseguido melhorar o nível de rentabilidade, seja de EBITDA, seja de lucro líquido. E acho que aqui é mais um trimestre nessa vertente, né? Então, apesar do efeito calendário, né, a gente consegue uma expansão importante de margem EBITDA num cenário aí ainda de expansão muito forte, né? Então, com o efeito calendário, com uma expansão forte, a gente expande margem EBITDA e cresce 27%. Então, nesse sentido, a gente fica aí bastante contente, como o Jesuíno comentou. Passando agora para o slide número 16, nós temos os números do lucro líquido do grupo, que totalizou 319 milhões nesse primeiro trimestre, um crescimento de 32,5% em relação aos 240 reportados no primeiro tri de 24. Acho que aqui muito na mesma linha, acho que o foco central do EBITDA para o lucro líquido realmente foi toda a administração aqui da taxa efetiva de imposto de renda, né? Acho que a gente conseguiu nesse primeiro tri um número muito semelhante ao que foi o primeiro trimestre de 24. Não poderia ser muito diferente, porque a gente trabalhou exatamente com os mesmos pilares, né? Todos os pilares que a gente vem trabalhando ao longo do ano de 2024 foram exatamente esses que a gente trabalhou nesse primeiro trimestre de 25. Então, dessa forma, a gente manteve uma alíquota efetiva muito próxima do registrado no primeiro tri de 24. Tá? Passando agora para o slide número 17, nós temos os números de ciclo de caixa na companhia. Acho que aqui tem um tema importante, né? Acho que o ciclo de caixa como um todo finaliza o trimestre em 74 dias, é uma melhora em relação aos 77 dias reportados no quarto tri. Vamos sequencial melhor esses 3 dias. No ano contra ano, um cenário estável, né? De 74 dias, com características um pouco diferentes, né? Então, uma evolução importante na ponta de fornecedor, no ano contra ano e no sequencial, e um crescimento também no ano contra ano na ponta de estoque, né? Fornecedores, a gente vem fazendo aí um trabalho já com mais intensidade, já desde o final do ano passado, com campanhas internas aqui de desenvolvimento do time comercial, de incentivo do time comercial nessa negociação com os fornecedores, no que diz respeito a prazo, né? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, tem um componente importante e perene, né? Mas, é claro, também tem um efeito matemático do próprio crescimento do estoque, né? Quando você cresce o estoque, você alimenta a conta de fornecedores, então parte desse crescimento é o componente matemático, parte, de fato, é um componente consistente daqui para frente, tá? Por conta de toda essa rodada de negociações feitas desde o final do ano passado, tá?
E na ponta do estoque, acho que aqui é um tema que a companhia vem trabalhando, né? A gente entende aqui e reconhece as oportunidades, né? Acho que aqui, só dividindo aqui com vocês alguns pontos, né? Teve o efeito calendário de Páscoa, que sem dúvida nenhuma a virada tem algum componente nesse sentido, e também tem o componente de quantidade de inaugurações de loja em abril, né? A companhia abriu aí 3 atacarejos em abril de 25 contra um varejo em abril de 24, né? Então acho que aqui tem uma diferença também importante de largada de volume de estoques. Mas tudo isso, de forma nenhuma, altera a nossa percepção e o nosso diagnóstico de que tem oportunidade e essas oportunidades serão trabalhadas ao longo de 2025. Tá? Tem aqui um foco muito grande aqui da alta administração nesse tema, inclusive com a revisão completa de todos os indicadores de remuneração variável do time comercial em relação ao tema específico de estoque para 2025. Tá? Eu acho que um outro ponto importante também é que, pela primeira vez, a área comercial, no pagamento agora do bônus em abril, né, que foi pago em abril, referente ao exercício de 2024, pela primeira vez, a área comercial foi sensibilizada do tema em cheio, né, no pagamento integral da remuneração variável. Então, aqueles que performaram abaixo das suas metas de 24 foram sensibilizados na sua remuneração variável. Então, acho que esse é um outro ponto que impulsiona e traz aí uma intensidade importante para o exercício de 25 para nos ajudar a direcionar esse assunto dos estoques. Passando agora para o slide seguinte, de número 18, nós temos aqui o gráfico que mostra a geração e consumo de caixa da companhia. Então, na parte, primeiro bloco da esquerda, né, a companhia tem uma geração de caixa aí operacional na ordem aí de 315 milhões, quase 316 milhões. Acho que aqui tem um ponto importante, que teve ali um pagamento de tributos, né, num volume um pouco mais expressivo. Isso aqui, essencialmente, pessoal, praticamente metade desse valor é o PIS e COFINS referente ao JCP do ano passado, tá? Que o desembolso ocorre nesse primeiro trimestre. Então, acho que aqui é importante ressaltar esse assunto, que é um pouquinho diferente do que ocorria nos outros trimestres, porque a gente não pagava e não distribuía o juros sobre capital próprio. Tá? E no lado direito do slide, a gente tem a composição, então, essencialmente do consumo do CAPEX e também de compras ou venda de imóveis. Né? Então, aqui tem um componente, né, de um adiantamento de compra de imóvel, ali na venda de compra de imóveis, e também um recebimento. Isso do ponto de vista de saída de caixa. Né? E do ponto de vista de entrada, tem uma parcela de um BTS que entrou nesse primeiro trimestre. Então, esse mais e menos que compõe os menos 72 milhões ali na coluna de venda de imóveis. Então, dessa forma, foi mais um trimestre consistente do ponto de vista da diretriz que o Wilson sempre passa aqui nos nossos processos orçamentários, da companhia crescer usando a geração de caixa própria do grupo. Passando agora para o slide número 19, nós temos a consequência desse movimento, né, que é um nível de alavancagem menor do que foi reportado no final do ano. Então, aqui uma disciplina muito grande, como eu comentei. O nível de alavancagem ficou em 0,27 vezes EBITDA, em linha com o primeiro tri do ano passado e menor do que o final de 2024. Então, acho que aqui tem muito da nossa disciplina aqui do dia a dia, né? Um ritmo de expansão forte, bastante acentuado, né? Muitas lojas ainda, como vocês sabem, em processo inicial de maturação, mas ainda assim a companhia faz uma expansão forte com geração própria de caixa, mantendo o grau de alavancagem aí bastante conservador. Né? Acho que aqui é um ponto que para nós é muito relevante. No slide seguinte, de número 20, a gente traz só uma visão geral aqui da composição do CAPEX. Acho que aqui vocês já conhecem. É claro que o principal consumo de CAPEX são as lojas novas, né? E os 72 milhões de compras de imóveis eu acabei de explicar a composição, né? Então aqui acho que é um cenário de consistência em relação ao ritmo de expansão dos últimos anos. Acho que, como o Jesuíno bem colocou na fala dele, acho que o ano passado foi um pouquinho atípico por conta da transação com o novo, né? Mas agora a gente volta com um ritmo aí de intensidade muito semelhante aí aos últimos anos da companhia. Seriam esses, pessoal, os nossos comentários iniciais, e a partir de agora o time todo aqui está à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Rodrigo Gastim, Itaú BBA. Rodrigo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Túlio, seu Wilson, Jesuíno, Sandro. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas, queria entender um pouco essa dinâmica de vendas, né, na ponta. Eu acho que foi um tema super discutido, inclusive no call de resultados do quarto trimestre. Começo de ano um pouco mais, né, mais duro, mais difícil, seguido de um dezembro também um pouco mais difícil. Mas enfim, queria pegar um pouco essa percepção de vocês na ponta, né? Como é que tá vindo o mês de abril, inclusive checar com vocês, né, uma continha que a gente tentou fazer com base nos 4 meses que vocês reportaram, a percepção de que se a gente isola abril, a gente já vê um same-store sales, né, de cash and carry para abril mais perto de 5%, um pouco acima de 5%. Então também validar esse racional com vocês, né? Então acho que essa é a primeira dúvida, como é que vocês estão sentindo esse pulso na ponta. E depois, eu queria entrar de novo no tema do capital de giro. Acho que você bem mencionou na explicação, Túlio, mas, enfim, dada a importância do tema e o número de perguntas que a gente tem recebido desde ontem à noite, frisar um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor o que aconteceu de fato com fornecedores e estoques. Mais importante, né? Desses 10 dias de fornecedores, qual o conforto hoje que de fato vocês têm da componente recorrente dessa melhora de fornecedores e como a gente deveria ver essa dinâmica de ciclo de caixa, né, especialmente fornecedores e estoques ao longo dos próximos trimestres. São essas duas. Obrigado, pessoal. Começar, Túlio. Bom dia, Gastim. Bom dia, né, a todos que nos assistem novamente. Obrigado pela pergunta, Gastim. Vamos começar da dinâmica, né, de vendas lá na ponta. Dividir com você o seguinte, Gastim. A gente percebe, em especial nesse primeiro trimestre do ano, e também em especial no Nordeste brasileiro, um índice de inflação aqui no Nordeste levemente acima do que a inflação de alimentos no Brasil, né? Aqui acho que tem um ponto importante que contribui com essa dinâmica, né, lá na ponta, a gente precisa levar em consideração, e isso também se deu, dentre tantas coisas, o Nordeste passou, em grande parte dos estados, por aumento de alíquota de ICMS, isso afeta também essa dinâmica competitiva lá na ponta. Para te dar assim, exemplo, Gastinho, você pega algumas categorias como importantes, como mercearia, por exemplo, né, do que a Nielsen audita, esse trimestre, por exemplo, chega a dar 15% mais de inflação. É alto, né? Então pesa, bebida 11, né? Commodity, aí vai. Então você vê, o Nordeste sente muito mais do que o restante do Brasil, todos esses movimentos que são feitos, né? Agora, é importante dividir com você que mesmo com esse cenário, né, volátil, a gente segue crescendo, né? Se você pegar nosso crescimento total, a gente cresce mais do que o mercado Nordeste cresceu. Dividir contigo também o abril, a sua leitura está correta, Gastinha. O abril ele vem com mais qualidade. Agora aqui eu acho que tem que abrir um parêntese, porque o abril recebe uma sazonalidade que era de março do ano passado, então tem que ser levado em consideração. E por essa razão, eu sugiro que a gente realmente conclua esse nosso raciocínio com o trimestre fechado. Mas, sem dúvida, o abril veio com a qualidade, né, bem melhor do que, né, o que a gente está reportando agora. Bom, então, mas de maneira que a gente segue bastante confiante, Gastim, e essa dinâmica toda de ponta, a gente tem tentado ao máximo aqui encontrar equilíbrio entre tudo, né, entre a inflação, né, que a gente está passando, né, esse cenário competitivo de mercado, de maneira que a gente continue entregando essa mesma margem, esse mesmo resultado que a gente está entregando agora, né? Margem EBITDA e lucro líquido, né? Bom, indo para o segundo ponto, que é capital de giro, aí o Túlio também depois pode me ajudar, Túlio. Eu acho que um ponto importante que vale a pena dividir com você, Gastim, fornecedores. Bom, aqui no capital de giro a gente tem algumas frentes que a gente está atuando, mas em especial fornecedores agora. O que você está vendo, Gastim, é fruto de um planejamento que foi feito e, de fato, a gente conseguiu mudar de patamar no que tange a fornecedores, né?
Eu não diria que talvez o patamar de 10 dias mais seja recorrente, porque como você viu, o estoque aumentou, e isso termina influenciando, mas a gente tem sim um ganho significativo no dia de estoque, né? A gente tem trabalhado essa pista nos últimos meses, né, Túlio, Sandro e seu Wilson, e o que a gente está vendo aí é fruto disso. Então, a gente quer continuar trabalhando essa pista, Gastinho, né? Ainda temos um caminho que a gente quer percorrer, mas sem dúvida a gente acaba de dar um passo importante para a gente, né? Do ponto de vista de estoque, acho que o Túlio bem falou, né, na fala dele, mas vou reforçar aqui, bom, primeiro que a gente é consciente, Gastinho, que esse patamar de estoque a gente pode e precisa e deve fazer melhor do que isso, né? E a gente vai trabalhar essa pista, a exemplo do que aconteceu agora com fornecedores, a gente vai trabalhar essa pista de forma mais aguda ainda. A gente não está feliz com esse patamar, mas entendemos também que são muitas frentes que a gente botou de pé nos últimos tempos, né? E estoque, a gente sim vai atuar nele e eu quero poder compartilhar patamares melhores com vocês, né? Agora, um ponto importante, a gente está trabalhando, por exemplo, como o Túlio falou, a remuneração do nosso time está quase toda voltada para isso, né? A gente acaba de intensificar, deixar ela mais aguda ainda, né? Eu acredito que isso vai, né, ajudar bastante, né? A gente começar a compartilhar com vocês resultados diferentes. Tem um tema também aqui de março, né? A gente fez bastante compra para sazonalidade, a gente sabe do peso da Páscoa no varejo brasileiro, e termina que esse estoque chegou em abril, e, enfim, a venda acontecia em março. Mas, de maneira geral, o que eu acho que é o importante mesmo, Gastinho, é a gente dividir que a gente está realmente consciente de que a gente tem que trabalhar essa pista, né? Então, de maneira geral, acho que o capital de cliente tem ganhos aqui importantes em fornecedores e tem esse desafio, né, da gente continuar seguindo e persistindo em torno de estoque. Mas aí, Túlio, fica à vontade se você quiser Não, acho que é complementar. super completo, Eu Jesus. queria só fazer Claro. uma observação, Túlio e Sandro, é que como houve bastante inauguração nesse primeiro trimestre, já em abril, e geralmente a gente compra um estoque muito maior para essas lojas que vão inaugurar, porque na inauguração a gente faz ações muito fortes, né, Zezina? Então, Sim. acaba descasando também um pouco. dúvida. E você vê que essas inaugurações, no futuro, depois de um ano, elas também acabam impactando no crescimento de mesmo as lojas, Sim. porque a loja, depois de um ano, ela vai para uma normalidade, né? E aí ela vai para um patamar de fato que a loja vai abrir, porque toda vez que a gente abre loja, principalmente em cidades como Ilhéus e outras mais, que são cidades novas, que a gente quer dizer para a população que nós chegamos, então a gente faz ações bastante agressivas. Então, tem dois temas aí que também são relevantes. Super claro, excelente. Jesuíno, seu Wilson, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gastinho. Continuando, a próxima pergunta vem do Rubem Couto, Santander. Rubem, enviaremos o comando para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria ouvir um pouco mais de detalhes, Jesuíno, sobre o que você comentou agora sobre o braço de distribuição, venda indireta, está passando por um processo de transformação. O que a gente deve esperar disso no curto e no longo prazo? É uma manutenção desse crescimento forte por bem mais tempo? É uma recomposição de rentabilidade, ou os dois? Enfim, queria ouvir um pouco mais sobre isso. E se aconteceu alguma coisa entre 23 e 24 que levou vocês a tomar essa decisão de passar por esse processo de transformação no braço de distribuição. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Rubem. Dividir com você, não sei se você, obviamente, se acompanha, né, a nossa empresa, Rubem, e sabe que a nossa origem foi distribuidor, né? Nós nascemos como distribuidor e como atacadista. Quando a empresa começou ali, a gente tinha um canal indireto muito mais forte do que o canal direto. Isso levou pelo menos 15 anos da nossa empresa, a gente foi muito forte, 90%, 95% da nossa empresa era canal indireto, né? Portanto, aqui tem um tema importante para dividir contigo, essa é a nossa essência, né? A empresa nasceu aí. Depois foi que a gente começou a investir em loja física, né? Como, né, um plano estratégico nosso, e hoje houve uma grande mudança também, porque o varejo físico é 85% da nossa operação, né? O indireto é 15%. Agora, o indireto, mesmo sendo menor, Rubem, ele continua crescendo, né? E aqui é importante dividir contigo, porque dada a nossa essência, né, ter vindo daí, a gente sempre se preocupou com esse canal
E a gente tem feito, ao longo desses últimos anos, muitas transformações. Eu vou te dar exemplo de uma delas. Por exemplo, você pega nos estados legados, por exemplo, Rubem, um pequeno varejo nosso hoje, ele recebe visita de um exército de representantes comerciais. Esse foi um movimento que a gente fez, muito assertivo lá atrás, e, enfim, que gerou muitos frutos. O que está acontecendo com ele agora é outra transformação, e o que eu te diria dela, né, sem entrar em muito detalhe, é que você pode sim esperar dela esse crescimento que a gente vem reportando. Ele deve ser recorrente e cada vez mais recorrente, porque a gente quer intensificar esse canal, né, a quantidade de representantes comerciais, enfim. Então, ele é um resultado, sim, do ponto de vista de crescimento, ele pode considerar recorrente, Rubem. E mais, como o Túlio bem falou na fala dele, aqui como se não bastasse, porque veja, o indireto crescendo, por ser um canal muito agressivo, tinha tudo para nossa rentabilidade diminuir. E aqui tem um tema importante, porque, Rubem, mesmo a gente crescendo o que está crescendo, você acompanha, você vê que a margem desse canal também cresce, né? Fruto de uma estratégia de distribuição no Nordeste. Então, a gente está bastante feliz, né? E, de novo, Rubem, a gente está tentando encontrar equilíbrio, porque a gente é uma empresa de multicanal, né? Nós temos vários canais juntos, interligados, e que formam aí esse nosso ecossistema, né? E a gente, às vezes, tem tentado dividir isso, com o mercado, para que o mercado entenda a gente como a gente realmente é uma empresa de multicanal, né? Porque não pode isolar um negócio em si. Isso, às vezes, pode trazer uma fotografia incompleta, né, do nosso resultado como um todo. Por isso que eu fiz questão de mencionar agora há pouco, o nosso crescimento de mesmas lojas, ele é construído como uma empresa de multicanal, todo mundo se ajudando, né, contribuindo estratégias diferentes que se conectam, né? Então, espero ter te respondido, Rubi. Depois, na individual, eu posso te falar um pouco mais dessa estratégia de distribuição do Nordeste, nesse momento de transformação. É só reforçando, José, o que você falou, o braço nosso de atacar a distribuição, ele é muito importante para o nosso negócio. Ele é um braço forte em que o Gesino está tentando especializar algumas categorias de produto, criando equipes ainda mais especializadas. Em algum momento a gente vai achar esse equilíbrio, né? Porque nós temos um atacado bem adensado, e quando você pega uma, duas ou três categorias de produto que você dá foco, que é o que você está fazendo agora, né, José? Sim. Então, há uma tendência de ter um crescimento, inclusive diluindo o custo da distribuição. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa ir discutindo para os nossos acionistas, para eles poderem entender essa mudança de cenário um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque a gente vai agir conforme a nossa necessidade de resultado. Respondo assim. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Gustavo Fratini, Bank of America. Gustavo, veremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. Eu queria ter um pouco mais, vocês já comentaram um pouco, mas um pouco mais de detalhe desse crescimento super forte que a gente viu dentro da parte de distribuição, né? Se vocês pudessem comentar um pouco do que vocês enxergam para frente, algo em relação a novas rotas, SKUs, quanto de share vocês estão conseguindo nos clientes novos e nos clientes antigos, se está aumentando mais os clientes antigos, se está mais sendo drivado pelos clientes novos. E também acho que foi bem impressionante o ganho de margem bruta que vocês tiveram, né? E é um pouco, talvez, contra-intuitivo, porque geralmente o business de distribuição tende a ter margens menores, né? Eu queria entender o quanto desse ganho de margem bruta veio por uma melhora de margem dentro do business de distribuição, né? Vocês mencionam isso no release, mas seria legal ter alguma ideia um pouco mais quantitativa. Obrigado. Bom, Gustavo, talvez para te entender um pouco mais com clareza, bom, nos estados legados, Gustavo, um cliente nosso recebe visita de pelo menos 25 representantes comerciais nossos. Talvez aqui tu entenda um pouco mais, né, com clareza. Nos estados da expansão, o nosso cliente ele é atendido por um representante comercial só hoje. Então, o processo dos estados do Nordeste passa pelo mesmo processo que a gente fez no legado aqui, né, no Maranhão, no Pará e no Piauí.
Então, sim, o que a gente está fazendo é aumentar esse adensamento de representantes comerciais atendendo o pequeno varejo. Basicamente isso, né? Talvez aqui tu consiga ter um pouco mais de clareza, né? E aí, quando você imagina que o Nordeste está na fase 1, talvez dê para te ter noção o quanto a gente ainda tem por fazer nesse canal ali nos estados do Nordeste, né? Por essa razão é que eu dividi agora há pouco com o Rubem, que o que a gente quer é que esse resultado continue resiliente, né? E seja recorrente, como a gente está discutindo. Agora você tem razão, a margem deveria ser afetada, mas esse processo está um processo maduro, né? Nós temos clientes, né, com base, né, desde que a empresa foi fundada, Gustavo. Então, é um processo maduro, uma equipe madura, e é interessante que esse negócio evolui, a margem, assim como as lojas físicas, o Sandro bem dividiu com vocês agora há pouco, também evolui, né? Então, é fruto de um processo de maturação mesmo. A gente vem dividindo com vocês, né, ao longo dessa caminhada, que o quanto a gente quer adensar e amadurecer essas rotas e começar a colher esses frutos. O indireto passa por esse momento agora, né? Então é um pouco disso, Gustavo. Não sei se eu consegui te responder com tanta clareza, mas fique à vontade se você quiser, enfim, tirar mais dúvidas. Posso só completar? Claro. Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Só completando aqui a resposta do Jesuíno, quando a gente olha a operação de atacado, né, foi o maior crescimento de margem bruta quando a gente olha os formatos aqui da companhia. Né? Claro que ela não foi o que mais contribuiu, porque ela representa 15% do negócio, como o Jesuíno bem comentou. Né? Mas eu diria que os dois grandes destaques, em primeiro, né, foi o atacado, mas é claro que quem mais contribuiu, né, por ter também uma participação maior no negócio, foi a própria vertente de atacarejo, por conta da agenda de rentabilidade, sim, que o Sandro e o Jesuíno bem explicaram. Mas quando compara formato com ele mesmo, o atacado foi o que mais cresceu margem bruta dentro da companhia, o que reforça aí toda a estratégia que o Jesuíno dividiu com vocês. Só também reforçando, Túlio, que eu anotei esse ponto aqui dentro da pergunta do Gustavo, é que nós temos um canal varejo que a gente abriu bastante lojas também, né, que tem que ser levado em consideração, e também a maturação das próprias lojas de atacarejo. Quando elas fazem um ano, há uma tendência de melhorar também Sim. essa margem. Então, quando você tem um adensamento com lojas maturando e a gente agindo em todos os canais, há uma tendência da gente buscar esse equilíbrio, né, de margem. É aquilo que a gente sempre tem falado, né, Túlio, Jesus Sandro? A gente vai sempre achar qual é o melhor para nós naquele momento, dentro do cenário que a gente está vivendo. Então, a gente vai achar sempre buscar esse equilíbrio. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Luiz Felipe Guanais, BTG. Luiz, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Túlio, seu Wilson, Jesuíno, Sandro. Eu acho que duas perguntas aqui do meu lado, tá? A primeira é se vocês pudessem comentar um pouco sobre os drivers de melhora de produtividade de lojas, né, que a gente pode esperar olhando para frente, tanto na operação de varejo, seu Wilson, quanto também no cash and carry, tá? E aí uma segunda pergunta, né, até aproveitando também a presença do Sandro, né, se você podia comentar, Sandro, sobre a evolução do CAPEX por loja, principalmente olhando, né, a figura da nova regional. Obrigado. Se tu quiser começar, eu complemento. Pode falar da produtividade de loja? Pode Bom, falar. eu vou começar aqui com a primeira pergunta, Guanais. Primeiro, obrigado pelas perguntas, né? Acho que quando a gente fala de produtividade de lojas, tem algumas vertentes, né? Acho que a primeira, a gente tem trabalhado muito, que é a questão da melhora do lucro bruto, né? É o foco no crescimento do lucro bruto, né? Tem muito a ver com essa agenda de rentabilidade que o Jesuíno destacou no início da apresentação dele, né? Como vocês sabem, acho que a gente faz uma agenda bastante agressiva na largada de uma loja nova, quando está chegando no novo mercado, né, que é ali para dar o recado para os consumidores, né, para que esses consumidores experimentem realmente a marca. Aí depois, no ano seguinte, a gente já começa uma agenda bem forte de adequação de rentabilidade, né, justamente para trazer as lojas para o patamar de retorno, né? Acho que isso a gente tem feito de forma muito disciplinada, né? Agora, é claro que quando a gente faz uma agenda estrutural de melhora de margem bruta, como também foi o caso, como o Jesuíno citou aqui, a área de pricing, né?
e outros elementos que nasceram até de uma provocação lá atrás, quando mudou todas as regras tributárias, né? A gente fez um evento, a companhia puxou a área comercial, né, para todo mundo, a companhia trazer soluções para enfrentar esse momento mais difícil. Surgiram ali iniciativas importantes também junto aos fornecedores que melhoraram a margem bruta como um todo, né, na companhia. Então, acho que esse ponto é um ponto que a gente tem visto aqui na melhora do lucro bruto e, consequentemente, nas margens, né? Agora, uma outra abordagem sobre produtividade de loja é a questão de despesas, né? Eu acho que aqui tem um ponto aqui importante, né? Acho que a companhia tem olhado cada vez com mais rigor essa questão dos níveis de retorno das lojas novas, né? E sem dúvida nenhuma a despesa é um ponto importante. Então, as lojas têm nascido com uma aderência muito mais disciplinada, né? Uma discussão prévia de potencial de venda e, consequentemente, de estruturas, então tem nascido com uma aderência muito mais disciplinada. Isso faz com que os ajustes também ainda possam ocorrer pós-inauguração, mas que sejam mais pontuais. Essa é uma agenda que o Sam tem liderado, ele pode completar aqui o raciocínio, mas sem dúvida nenhuma é um ponto importante. Na parte administrativa, a gente tem feito desde o ano passado, como vocês acompanharam, um trabalho importante de produtividade como um todo. O ano passado foi um ano de redução de despesa administrativa ano contra ano. Esse ano, como vocês observaram, praticamente o crescimento é um dissídio salarial, né? Então, a gente tem mantido as áreas de apoio praticamente estáveis, mesmo a companhia num ritmo de expansão importante, o que é fundamental para a ganho de produtividade como um todo. Mas, assim, se você nos perguntar, Guanais, se a gente fez algum trabalho assim mais forte de produtividade ou de redução de headcount em loja, a resposta é não, né? A gente tem preservado essas estruturas de loja em função muito da capacidade potencial de venda de cada um dos núcleos das lojas, né? Então, não é necessariamente porque um trimestre você teve algum grau de dificuldade maior ou melhor que você vai mudar toda a estratégia ou mudar toda a estrutura, tá? Mas é um ponto que a companhia evoluiu muito nos controles, nas análises, nos acompanhamentos, né? Então, o orçamento hoje de despesa já nasce com os principais gestores, né? No modelo matricial, fazendo todo o rito de aprovação e de gerenciamento junto com o vice-presidente ou até mesmo o presidente nas principais contas, né? Existem os ritos mensais de acompanhamento. Então, acho que a mecânica está criada, mas ainda não houve um movimento assim digamos, de redução de gente ou coisa do tipo. Isso não, tá? Mas essa gestão de aderência e de busca de rentabilidade para preservar o grau de rentabilidade do lucro bruto, isso sim, né? Esse encaixe do grau de despesa em relação à receita líquida e lucro bruto é algo que a gente olha aqui toda semana e nos ritos mensais ainda com mais profundidade. Se eu tivesse que fazer uma observação, né, Túlio, é a maturação dos processos, né? Porque a gente abriu várias regionais e ali no começo tivemos que formar muita coisa, então esses processos eles estão maturando. Mas, desculpa, Sandro. Não, inclusive, eu vou complementar aqui tudo, vocês me complementam, né? Mas, Guanais, quando a gente olha para a maneira como a gente tem concebido, né, os nossos parques de loja, a gente continua olhando, né, o perfil de cada loja, né? Então, assim, o investimento médio, ele obviamente no atacarejo a gente tenta preservar ele, né, do que a gente realiza, mas o montante investido ele vai variar de acordo com o perfil da loja, né, da cidade, se é uma cidade de maior densidade populacional, se é menor, a gente continua olhando para isso com muito detalhe, né? Inclusive porque isso impacta justamente no que o Túlio comentou, que é na maturação da loja, na entrega da taxa de retorno que essa loja tem que trazer para nós, né? Que a gente tem planejado e tem conseguido ter uma assertividade bastante alta. Então, esse cuidado com a nossa área interna, a gente permanece, né? A gente está no momento aí mais estável no que diz respeito aos custos, mas com muito cuidado e muita resiliência para que a gente empenhe, né, o dinheiro certo da maneira certa no perfil da cidade. E para fazer um último complemento, né, a gente tem um cuidado bastante grande, o Túlio até comentou, com essa questão do CAPEX pré-operacional, né? A gente
a gente hoje tem um processo bem definido, né, da maneira como a gente implanta, né, esse CAPEX pré-operacional e a gente vai equilibrando esses pratinhos, né? Aí também impacta um pouco o perfil, a região da loja e tal, você vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de custo, mas tudo discutido e gerenciado aí nas nossas mãos aqui para que a gente possa dar o norte para o time, de modo que a gente tenha a qualidade que a gente precisa, mas que a gente não perca a mão daquilo que a gente tem de planejamento de investimento naquela unidade que está nascendo. Então, esse é o contexto, né, que a gente tem vivido aí dessas implantações de loja. Não, muito obrigado, pessoal, pelas respostas. A próxima pergunta vem da Daniela Eiger, XP. Dani, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma que é um certo follow-up, até no comentário que o Túlio estava, acho que falando agora, em relação à questão do retorno da loja, né? Eu acho que seria legal se vocês pudessem dividir com a gente, porque como a gente vê esse top line bastante pressionado por conta dessa conjuntura, seja questão estratégica de recuperação da margem bruta, seja pela questão macro, às vezes isso polui um pouco, acho que a perspectiva de como essas lojas de fato estão performando. Então, se vocês puderem trazer uma ordem de grandeza, talvez, de nível de retorno dessa loja, de ROIC, talvez da Legado versus as que, enfim, estão no seu segundo, terceiro ano de maturação, só para a gente ter uma ideia desse caminho, né, dessa rentabilidade, desse ROIC das lojas, acho que seria legal até para ajudar nesse entendimento mesmo da estratégia de vocês. E aí, minha segunda pergunta, em relação a CAPEX, assim, a gente viu aí uma retomada mais forte de, aparentemente, compra de terreno, entender um pouquinho como está a cabeça nesse sentido, né? A gente viu uma expansão muito mais direcionada para sale leaseback, às vezes até também já conseguir um build to suit, entender como que vai ser esse mix. A ideia ainda é que vocês, né, comprem um terreno, façam alguns movimentos oportunísticos para depois seguir para o seu leaseback, enfim, entender um pouquinho esse mix para frente. Obrigada. Dani, obrigado pelas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta sobre o retorno das lojas, né, acho que aqui tem um ponto importante. Acho que a gente, lá no passado, a gente inaugurava a loja com uma taxa mínima de retorno de 20%, né? Ao longo do ano passado, a gente levou esse sarrafo para um mínimo de 25%, né? E o que a gente tem visto, né, cada vez mais a gente tem confiança na curva de maturação dessas lojas novas, né? No começo, aquelas lojas eram tudo muito jovens, né? Você tinha um grau de incerteza muito maior, né? Quando a gente mostra o dado da margem EBITDA das lojas que completaram mais de 13 meses, né, ali nos últimos 12 meses no release, acho que dá para dar um pouco da sensibilidade até desse retorno, né? Porque como você pode observar ali que trimestre a trimestre esse número vem evoluindo, né? Tem muito a ver com a agenda de rentabilidade que a gente comentou aqui agora há pouco, né? E a aderência em relação a esses patamares da ordem aí de 25% para melhor está muito grande, né? É claro que a gente vai ter cada vez mais certeza quando mais lojas completarem 3 anos, né? Porque o primeiro e o segundo ano ainda é um nível mais inicial, né? Claro que do primeiro para o segundo é um passo importante, que é o que o Jesuíno comentou, é quando no segundo ano a gente encaixa o patamar de rentabilidade, né? Quando esse segundo ano ele é exitoso, a chance do terceiro ser, assim, caminhar num ritmo muito aderente é muito grande, né? Mas como hoje a gente já tem um volume mais significativo, com lojas de 3 e 2 anos, a gente passa a ter mais confiança nessa curva, né? Então, eu diria que, claro, quando a gente olha mercados como Maranhão, Pará, são tiros acima de 30% em sua grande maioria, tá? Isso tem a ver até um pouco com a estratégia que o Wilson mencionou aqui agora há pouco da expansão de varejo, né? Que é um modelo realmente leve, é um modelo que traz um nível de ROIC muito forte, especialmente Maranhão, Pará e Piauí, tá? Mas quando a gente olha esses atacarejos que eu estava comentando agora, a gente cada vez mais tem um grau de confiança maior. Acho que um outro ponto que vocês sabem muito bem disso, mas só para reforçar aqui, o Jesuíno bem explanou aqui as frentes que a gente fez de melhoria em fornecedores e agora a gente está muito focado nessa questão dos estoques, né? Se a gente for exitoso nessa agenda e conseguir melhorar o ciclo de conversão de caixa até o final do ano, a gente sabe do grau
de força que isso tem na elevação do ROIC das TIRs de todas as lojas da companhia e do consolidado como um todo. Então, acho que essa agenda é uma agenda transversal a tudo isso. E quando eu falo de 25%, eu não considero na conta essa melhora do capital de giro, né? Então, acho que aqui tem um fator que é muito importante, assim como vocês nos cobram, a gente se cobra também, porque a gente sabe da força que isso tem na geração de valor, especialmente nessas vertentes, tá? Quer completar alguma? Eu quero completar, Túlio. Boa pergunta da Daniela. E a gente sabe que quando a gente entrou nos estados novos, a gente queria ir logo para as grandes cidades, para as capitais, aonde a gente queria visibilidade, a gente queria trazer a nossa marca. Feito essa primeira fase, né, Túlio? Aí agora a gente está não só tratando do legado, mas dos estados novos, agora a gente está sendo um pouco mais cirúrgico, porque agora dentro do nosso planejamento que todos já conhecem, a gente agora está capturando os bolsões de bairros, não só para loja de atacarejo, mas para lojas de varejo, como todos já sabem. Isso nos proporciona ali uma margem muito mais tranquila e a gente capturar muito mais faturamento e podendo escolher com mais calma essas lojas, que independente do tamanho, Natura, essa tia ela vai ser muito melhor, né? Porque você pega estados de legado, onde a gente já tem uma estrutura de logística, a gente não tem preocupação de abastecer uma loja de 300 metros quadrados, de 500 metros quadrados. Então, isso nos traz uma segurança muito grande, que passada essa primeira leva, agora a gente tem muita tranquilidade para exercer de fato a nossa estratégia do negócio. E respondendo uma outra pergunta da Daniela, que eu anotei aqui, com relação ao BTS, e a gente, de fato, Daniela, a gente apertou muito, porque agora nós voltamos à nossa estratégia do legado e a gente tem muita oportunidade de comprar bastante terrenos e terrenos menores, e a gente fez um banco, mas a ideia é que a gente repasse isso tudo para a BTS, porque nós temos aí um plano de expansão que ele é consistente daqui para frente e que a gente sabe que precisa desses parceiros de BTS. Excelente, super claro. Obrigada, pessoal. Ei, Dani. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, UBS. Vinícius, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho a performance das lojas maduras. Se vocês puderem comentar o que vocês têm visto em termos de same-store sales e margem bruta, aqui principalmente no Maranhão e no Pará, só para a gente tentar isolar um pouco esse efeito de maturação de loja que tem aqui no resultado, né? E uma segunda pergunta, só um follow-up sobre a questão da margem do atacado e do atacarejo, né? Vocês tiveram essa evolução importante. Só queria ver se esse patamar que vocês observam hoje já é um patamar que vocês consideram satisfatório, ou vocês acham que tem um pouco mais de espaço para ganhar aqui, além da questão de maturação de loja apenas? Obrigado. Bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou começar de trás para frente aqui, né? Primeiro que essa questão da margem do atacado e do atacarejo, né? A gente, de maneira geral, Vinícius, o que a gente tem tentado é entregar sempre uma margem EBITDA com o máximo de qualidade possível, né? Bom, aqui mora um ponto importante. O que a gente está fazendo nesse trimestre, reportando, é exatamente isso, né? Foi tentar encontrar equilíbrio de maneira que esse resultado viesse com o máximo de qualidade. Agora, do ponto de vista da margem de atacado e de atacarejo, né, talvez eu não diria para você esperar um ganho, né, principalmente no atacado, tão maior do que isso, né, embora a gente vai continuar trabalhando nessa pista, nos dois braços, né, o atacado, a gente já conversou aqui um pouco, ganha bastante eficiência nesse sentido e a nova regional também ganha bastante eficiência nesse sentido, né. Então, eu te diria que a gente vai tentar encontrar equilíbrio sempre, mas não quero criar expectativa em você de que a gente vai trabalhar para que, porque isso tem um limite, né? Aqui é um ponto importante. A gente está bastante feliz com a gente ter encontrado esse ponto ótimo, né, Vinícius, né? É um pouco disso. Bom, com relação às lojas legado, sim, é interessante a tua pergunta, porque, Vinícius, o que acontece? A gente, na expansão, as lojas do ano 1, de fato, mesmo as lojas retraem um pouco esse crescimento de mesmo as lojas.
em função do que a gente dividiu com vocês. No primeiro momento, a gente força muito venda, o seu Wilson comentou disso, o Túlio já comentou disso, e agora a gente opta por vir numa pista de rentabilidade. Por essa razão, lá, né, sente um pouco, de novo, por uma questão estratégica. Agora, quando você olha os estados legados, isso muda muito, Vinícius. Você tem estados legados aqui, como eu também mencionei logo anteriormente, nós temos estado legado crescendo 9%, por exemplo, né? 9% alto. Então, são realidades bastante distintas quando você olha o estado legado e a expansão, essa questão de mesmas lojas muda muito. E, de novo, por uma questão estratégica nossa, né? Então, eu espero ter te respondido também, Vinícius, tá? Josinho, eu queria só fazer um adendo, porque esse assunto ele é muito questionado internamente aqui, né? E a gente, como sendo uma empresa de multicanal, eu anotei essa pergunta aqui do Vinícius, que ela é muito interessante. Quando a gente avança, Vinícius, com todos os nossos canais, em algum momento um varejo ajuda o atacar a distribuição, e em outros momentos o atacar a distribuição ajuda o varejo, porque nós estamos numa dinâmica muito grande. Jesus tem feito um trabalho excelente junto a alguns fornecedores, para fazermos a distribuição usando a nossa estrutura de logística que a gente tem já muito forte, principalmente no legado. E quando a gente traz essa distribuição, a gente melhora naturalmente a nossa tabela de preços dos canais. Então, à medida que a gente avança, que a gente mostra para esses fornecedores que a gente é uma solução, né, Jesus? E a Sem gente é o dúvida. tempo inteiro tentando mostrar para os fornecedores que a gente é distribuidor, é atacar distribuidor. Mas o Jesus usa uma frase muito importante: o fornecedor não pode penalizar nós porque nós temos loja, então ele não pode trazer uma tabela diferente. Então é o tempo inteiro tentando Sim. conscientizar esses fornecedores que a gente é uma solução em todos os canais. E ainda tem muitos fornecedores que ainda não entendem essa proposta nossa. Então tem um gap aí que a gente vai andando devagar e tentando equilibrar esses pratinhos, que nem diz o Sandro, né? Tá ótimo. Obrigado, seu Wilson, Jesuíno. Valeu. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta vem do Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Sandro e Túlio, obrigado pela minha pergunta. Eu queria voltar um pouquinho na questão do Same Store Sales, né? Vocês mencionam aí no release bastante questão de price, a gente falou bastante aqui de otimização, de rentabilidade. Em algum momento do discurso, vocês também mencionam que em algumas operações legadas vocês estão com Same Store Sales em duplo dígito hoje, né? Eu queria explorar com vocês, assim, olhando, né, tendo em vista esse bom ganho de rentabilidade na regional nova do Nordeste, né? Então, a margem das lojas maduras expandindo bastante ao longo do último ano. Eu queria tentar entender um pouquinho, né? Primeiro, qual que é a inflação interna que vocês enxergam dentro da companhia, né? Segundo, como é que a gente tem visto o tráfego, né? Nessas diferentes regiões, tendo em vista esse maior foco em rentabilidade. Obrigado. Eu vou começar de trás para frente, José, também. Bom, com relação ao tráfego, a gente está bastante tranquilo com isso, porque Sandro compartilhou conosco, agora a gente segue ganhando share, né, de maneira, né, bastante expressiva ali na expansão, José. A gente não abre mão disso. E, de novo, vamos tentando equilibrar tudo, né? Mas estamos bastante tranquilos com relação a tráfego, está dentro do que a gente, de fato, se propôs a fazer ali e a entregar. Acho que esse não é um ponto de preocupação. Agora, com relação à inflação interna, sim, ela é menor, a nossa inflação interna, né? Mesmo quando comparado com a inflação de alimentos de mercado, nossa inflação interna é menor. Se comparado à inflação que a Nielsen audita no Nordeste, nossa inflação interna é menor também, né? Então, espero ter te respondido, Joseph, essas duas perguntas. Não sei se fui direto demais aí. Perfeito, obrigado, Jesuíno. A próxima pergunta vem do João Pedro Soares, Citi. João, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Tentar ser rápido aqui. Só alguns pontos aqui para esclarecer e queria agradecer a vocês aí pela explanar essa estratégia do ROIC aqui, eu acho super interessante. Só para deixar claro aqui, entender o CAPEX, qual que é a expectativa assim, de investimento por unidade, né? Vocês comentaram foco crescer ainda via
BTS, mas queria ver, tentar, se vocês pudessem quantificar, assim, qual que é a cabeça da companhia para atingir esse ROI, o que é o capital investido aqui, a premissa do capital investido. A segunda é só sobre capital de giro, para vocês pudessem tentar quantificar, assim, qual que é o objetivo de chegar, olhando a operação, né, sem incluir, obviamente, o novo, né, nessa discussão, entender qual que é a expectativa aqui de melhora de capital de giro esse ano. Se puderem compartilhar, seria super interessante. E dois pontos rápidos, desculpa mudar, pessoal, aqui, mas tem dois pontos contábeis aqui que a gente queria entender. Primeiro, Túlio, em relação à depreciação, tem alguma mudança aqui de vida útil? A gente achou a depreciação aqui um pouco menor aqui do que a gente tinha, e também do rendimento do caixa, também se teve alguma mudança nessa dinâmica aqui. A gente achou o rendimento do caixa um pouco menor aí do que foi o ano passado, enfim, seria interessante. Obrigado. Posso responder a Pode primeira? Com relação, João, ao investimento por unidade, a gente, como vocês já sabem, a gente vem numa linha de ir avançando agora com todos os modelos de loja nossa, né? Então a gente vai abrir lojas de atacarejo, mas a gente vai abrir lojas de varejo. E quando eu falo loja de varejo, essa loja pode variar de 1.600 metros de área de venda até 300 metros de área de venda. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas ela tendencia a ser um valor menor na média das unidades. É Desculpa, isso, né? Celso, só para esclarecer, desculpa, Celso, em relação principalmente ao atacarejo, né? O que deveria ser o Ah, capex sim. do mix, principalmente? Hoje uma loja dessa entre terreno, construção, equipamento, ela deve rodar aí, deixa eu ver, 30 mais 15, 45, uns 60 milhões de reais, fora estoque. Não sei se Isso com o terreno, né? Sim. Tu quer seguir com as... E aí, João, só para deixar claro, a estratégia do ROI, que é claro que a gente faz a conta caso a caso, né? A maior parte das lojas, esse valor do terreno e edificações vai para o BTS, né, e transforma no aluguel. Então, não necessariamente a gente vai esse CAPEX inteiro quando tem BTS. Quando se faz alguma coisa própria mesmo, que cada vez está mais raro, a não ser as lojas no formato menor, aí a gente ajusta para o CAPEX como um todo e não tem o aluguel. Só para deixar claro que a gente faz, obviamente, caso a caso, tá? E tem algumas lojas específicas que a gente aluga o terreno, mas antes até a gente fazia mais isso, mas agora bem menos, né, Túlio? Só para deixar mais claro para o João. Perfeito. Então, tem alguns modelinhos, né? E tudo a gente coloca no modelo, tá? João, você pode só repetir a sua pergunta referente ao capital de giro novamente, por favor? Bom, Túlio, dá para quantificar mais ou menos a expectativa de melhora para esse ano? Ô, João, a gente tem o que a gente pode dizer, assim, é claro que, como a gente falou, né, a gente focou muito nessa questão do fornecedor, agora a gente já dividiu com vocês que a gente vai estar muito focado nessa questão do estoque. A gente tem uma meta interna aqui para remuneração variável, né, não só nossa aqui da alta administração, como dos times comerciais e dos times de executivos sêniores como um todo, né? Então, a gente coloca aí a cada ano um degrau no ciclo de conversão de caixa como um todo. Aí, claro que a gente divide as responsabilidades caso a caso, né? Mas, então, pode ter certeza que tem um degrau aí importante para esse ano no ciclo de caixa como um todo. Então, nesse primeiro trimestre, nesse indicador, todo mundo aqui está perdendo, que andou de lado, né? Então, temos um dever de casa aqui até o final do ano para bater essa meta. Queria só fazer um reforço nesse tema, né? Daquela discussão nossa, Túlio, com o Jesuíno, que o Jesuíno quer mexer um pouco naqueles pilares do bônus e trazer mais parte desse bônus, maior parte desse bônus para o capital de giro, para o estoque, né? Que eu acho que isso também vai ajudar e, logicamente, que a gente não vai dar um cavalo de pau, porque também a gente tem muito medo de ruptura, né? Então, vai achar esse equilíbrio, viu, João? Isso foi uma ideia, uma sugestão do Jesuíno que eu achei muito louvável nas nossas últimas reuniões. Eu acho, viu, João, também, só para complementar, né, Túlio, porque, João, é importante a gente lembrar o seguinte: o primeiro ponto é que a gente realmente está bastante consciente do foco que a gente precisa dar mais ainda nesse assunto. Agora, a gente vem de patamares muito maiores do que o nosso ciclo de caixa é hoje, né?
mas a gente conseguiu essa evolução. Você está vendo agora nesse primeiro TRI que a gente dá um segundo passo importante, João, no ganho de fornecedores. É um passo importante e estrutural, né? A gente quer que esse cara seja recorrente e queremos continuar trabalhando nessa pista. Então, veja, a gente tem duas já grandes evoluções nesse sentido. Obviamente, quando a gente fala de estoque, é o que o Túlio bem falou, a gente está consciente que a gente vai precisar trabalhar essa pista, intensificar ela e dar esse terceiro passo aí, né? Talvez é difícil, né, cravar aqui um número, né? João, vai ser isso, aquilo. Mas eu acho que tão importante quanto a isso é você ter a nossa clareza que do lado de cá a gente está bastante consciente que a gente precisa intensificar essa pista. João, indo aqui para a sua terceira pergunta sobre a questão da depreciação menor, aqui, com certeza é o efeito do crédito de PIS e COFINS, a depreciação acelerada, tá? Teve isso aí que gerou aqui no ano contrário uma depreciação menor, tá? E no relação ao caixa, acho que só dividindo com você, eu acho que o saldo de caixa foi uma construção ao longo do trimestre. No começo do trimestre foi mais pressionado o caixa, houve alguns desembolsos importantes nessa linha que o Wilson comentou de aquisição de imóveis, tá? E aí a gente foi construindo a posição de caixa ao longo do tri. Então, deve ser por esse motivo. Tá ótimo, pessoal. Desculpa aí o abuso. Nada, Imagina, João. É isso aí, João. Tamo junto. A próxima pergunta vem do Thales Granello, Safra. Thales, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, seu Wilson, Túlio, Jesuíno e Sandro. Eu queria fazer mais uma pergunta em relação ao capital de giro. Para o próximo trimestre, com a aceleração de vendas que a gente tem visto, a gente deveria ver uma piora, né, no quarter over quarter, né, de prazo médio de fornecedores. E a outra dúvida que eu tenho é em relação a dinâmica competitiva ali na Bahia, né? É um estado que vocês estão adentrando agora, mais recentemente, né, com mais lojas, e tem um player lá que ele está estabelecido há mais tempo, né, regional. Queria saber como é que está a dinâmica competitiva nesse estado especificamente. Obrigado. Acho que fornecedores, Thales, obrigado pela pergunta. Você vê, a gente está reportando um resultado de 10 dias mais, e primeiro a gente está dando um passo importante, talvez os 10 dias não seja ele exatamente, porque como você bem falou, né, esse aumento no estoque contribui um pouco para isso. Então ele deve sim, né, no segundo tri, talvez não seja exatamente os 10 dias, mas a gente vai continuar sim com um ganho significativo em fornecedores, é fato, ele é recorrente, né? Pode oscilar aí um pouco para baixo, mas nada expressivo nesse sentido, né? Aí eu acho que com relação à Bahia, o Sandro pode falar um pouco mais? Bom, a gente tem uma dinâmica competitiva em todos os estados do Nordeste, de certa forma semelhante, né? Porque onde a gente entra tem sempre algum regional que é estabelecido. E falando da Bahia especialmente, esse regional ele tem uma concentração ali na região metropolitana, e no interior nem tanto, né? E a gente adentrou na Bahia bastante pelo interior, então a gente foi encontrando com ele em algumas cidades e, enfim, é uma dinâmica que o time já está convivendo com ela já há quase 2 anos ali, desde que a gente encontrou a primeira vez com esse competidor específico. Mas é algo muito semelhante com o que a gente encontra em todos os estados e a gente precisa, né, ganhar e ganhando relevância à medida que a gente vai abrindo loja, melhorando a performance, para a gente ter cada vez um resultado mais estabilizado, né? Então, ali a gente vive um sintoma que é parecido com o que a gente tem nos demais estados também, que é da necessidade de amadurecer, mesmo com esse competidor ali, que é um pouco mais antigo. Eu acho que nesse quesito aí também, Sandro, é muito importante que, logicamente, a gente tem essa preocupação com a Bahia, mas eu acho que a hora que a gente consolidar ali os 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, a gente vai ter uma relevância ali, e aí eu acho que a gente cria um pouco mais de musculatura para brigar nesses estados que são, de fato, mais competitivos, né? Por isso que eu acho que a gente
não precisa sair correndo e se precipitar com qualquer pressão que vier, porque a gente tem que fazer as coisas com bastante calma, né? Nessa... É isso mesmo. Tá certo, pessoal. Obrigado. Ok, Thales? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, nas minhas considerações finais, como sempre, eu quero agradecer a Deus que nos permitiu estarmos aqui nessa manhã, divulgando esse resultado, né? E quero aqui, em nome do Jesuíno Martins, agradecer aqui ao Sandro, Túlio e aos mais de 60 mil colaboradores que nós temos hoje, lá no campo, lá nas lojas, lá nos CDs, dando o seu melhor para que a gente possa vir aqui e falar desse resultado, né? Temos que lembrar também dos nossos fornecedores, que são grandes parceiros, grandes amigos, e que nós nos apoiamos muito neles e temos um respeito muito grande. Quero agradecer aos nossos investidores, mais uma vez, como sempre falo, pedir que todos possam continuar confiando no nosso trabalho, porque nós estamos aqui, de fato, dedicados, muito focados. Como o Geseno fala, nós não sabemos fazer outra coisa, nós respira esse varejo, né, como o Geseno. Então, nós vivemos isso. E quero agradecer aos nossos consumidores, que também confiam na nossa marca para consumir os nossos produtos. E agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. Um grande abraço aí, um dia abençoado. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.